Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 2 do tema Analisando Versículos. Versículo de hoje, João 3,16. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, leitura do texto bíblico. Item 3, análise do versículo. Item 4, conclusão. Item 1, introdução. João 3,16 é muito provavelmente o versículo mais conhecido em todas as nações. Esse versículo é chamado de o texto áureo da Bíblia. Dificilmente encontraremos um cristão que não o saiba de cor. No estudo de hoje vamos fazer uma análise de João 3,16 e extrair preciosos ensinamentos para as nossas vidas. Desejo que Deus nos abençoe ricamente no decorrer desse estudo, dando-nos entendimento para compreendermos melhor a sua palavra. Item 2, leitura do texto bíblico. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A análise desse versículo vai ser constituída de 4 partes. Primeira parte, porque Deus amou ao mundo. Segunda parte, de tal maneira. Terceira parte, que deu o seu Filho unigênito. Quarta parte, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Item 3, análise do versículo. Primeira parte, porque Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo com amor ágape, que deve ser entendido como o amor incondicional, perfeito, sacrificial. O amor incondicional de Deus ficou evidenciado na cruz do Calvário, quando Jesus morreu para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. O amor ágape é mencionado por Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 8. O texto bíblico diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava conversando com Nicodemos, que era um judeu e mestre em Israel. Os judeus consideravam que Deus pensava somente em Israel, porque era o seu povo escolhido. Ao dizer que Deus amou ao mundo, Jesus estava mostrando que o amor de Deus não alcançava somente os judeus, mas também todos os povos, tribos, línguas e nações. Nesse versículo, a palavra mundo deve ser entendida como humanidade. Segunda parte, de tal maneira. Nessa segunda parte serão 2 abordagens, 2 pontos de vista. Letra A. Primeira abordagem. Não podemos analisar o termo de tal maneira sem analisar o contexto desse versículo e a sua relação com os 2 versículos anteriores, que dizem assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. O termo grego que foi traduzido pela expressão de tal maneira é rutos, que pode ser traduzido por deste modo, assim, desta maneira. Analisando o contexto, entende-se que a expressão de tal maneira não se refere à maneira grandiosa com a qual Deus nos amou, mas faz uma analogia ao amor de Deus demonstrado pelo povo no deserto.
Da mesma maneira pela qual Deus manifestou amor e misericórdia ao povo no deserto, provendo um modo para que eles fossem curados do veneno das serpentes abrasadoras e não morressem, de tal maneira, ou seja, do mesmo modo, Deus amou ao mundo, dando seu Filho unigênito para ser levantado na cruz. Agora devemos olhar não para uma serpente de bronze, mas devemos olhar para Jesus Cristo, o autor da salvação eterna. Letra B, segunda abordagem. A segunda abordagem já foi mencionada anteriormente, na qual o entendimento do termo de tal maneira significa que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Esse, de tal maneira, seria um amor tão profundo e imenso que não poderia ser expresso em palavras. Essa é a versão mais comum que costumamos ouvir a respeito da expressão de tal maneira. Concluindo, quer seja a semelhança do amor e da misericórdia que Deus demonstrou ao seu povo no episódio da serpente no deserto, Números capítulo 21, quer seja porque Deus amou tanto o mundo, de um modo que não podemos expressar por palavras, o que importa é que não podemos desprezar o amor de Deus e a sua misericórdia. Tanto na primeira como na segunda análise do termo de tal maneira, o amor de Deus é imensurável. Quem despreza esse grande amor, despreza a única oportunidade que o homem tem para ter o perdão dos pecados e a salvação eterna. Terceira parte, que deu o seu Filho unigênito. Podemos dizer que Deus doou o seu Filho para que o plano perfeito da salvação fosse consumado na cruz do Calvário. Em Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo, o homem pecador, cujo destino seria a condenação eterna. No entanto, pela morte de Jesus na cruz, podemos nos reconciliar com Deus, recebendo o perdão dos nossos pecados e recebendo a promessa da vida eterna quando partirmos desse mundo. Jesus é o presente de Deus para nós. Seu Filho unigênito. Algo interessante que podemos observar nesse contexto é que Jesus se apresenta como Filho do homem, que deveria ser levantado. E em João capítulo 3, versículo 16, ele se apresenta como Filho de Deus. Mais uma vez a Bíblia demonstra a humanidade e a divindade do Cordeiro de Deus, que não cometeu pecado, antes derrotou na carne o pecado e por isso pôde ser o sacrifício perfeito e eficaz e que vale para sempre. Em Jesus o sangue da nova aliança foi derramado e não mais seriam necessários os sacrifícios imperfeitos para o perdão dos pecados. Quarta parte, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, predestinou todos os homens à salvação. Nessa parte do versículo nós vemos a condição para termos o direito à vida eterna. Precisamos crer em Jesus. O significado da palavra crer não é apenas acreditar em Jesus. Crer é acreditar, confiar plenamente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Crer também está estreitamente ligado à obediência, pois aquele que realmente crê em Jesus demonstrará o seu amor obedecendo-o. Enfim, crer significa que faremos uma total entrega de nossas vidas a Jesus, o autor da vida. Item 4, conclusão. Conforme mencionado na introdução, João 3,16 é considerado o texto áureo da Bíblia. Esse versículo fala do amor de Deus pela humanidade, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós.
A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Para isso é necessário crer e se entregar verdadeiramente a Jesus, o único que pode nos dar a vida eterna. Caso você ainda não tenha tomado essa decisão, faça isso hoje. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 2 de Analisando Versículos. Versículo de hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Compartilhe o estudo com irmãos e amigos. Vamos aproveitar esse momento e evangelizar compartilhando os estudos e alcançando vidas para o Senhor Jesus. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.